Fala turma, beleza? Professor Matheus Mello aqui na área para mais uma aula da banca Acerj. Você, futuro servidor municipal que está disputando esse concurso que está sendo promovido pela banca Acerj, seja muito bem-vindo ao meu canal Matemática com Matheus Mello. Galera, a aula de hoje super importante, porcentagem. Turma, um assunto presente em diversos outros assuntos da matemática e a banca tem cobrado, tá certo? Pelo menos em provas anteriores, bastante presente aí, ok? Galera, porcentagem ou percentagem, tanto faz, beleza? Vamos lá, pessoal. Escute só. Um número escrito na forma de porcentagem, gente, nada mais é do que uma fração de denominador 100, tá certo? Por isso o nome porcentagem, por 100, sobre 100, tá certo? Bem, e aqui uma definiçãozinha formal do que é porcentagem. Porcentagem é qualquer razão, ou seja, é divisão, tá certo? Razão é isso, é uma divisão. Um número dividido pelo outro. Professor, por que você está fazendo esse gesto? Porque a divisão, ela vai vir, pelo menos na porcentagem, na forma de divisão, tá certo? Na forma de fração, melhor dizendo. A divisão, ela vai aparecer na forma de fração, tá certo? Mas lembrando que fração pode vir também aqueles dois pontinhos, ok? Bem, é qualquer divisão, qualquer fração ou qualquer razão que tenha como denominador o número 100. E a utilizamos para comparar as partes de um todo. Por exemplo, se eu digo que 30%, isso significa que tenho 30 partes de algo que foi dividido em 100 partes. Mateus deu um exemplo. Bora lá. Galera, se eu falo na escola 30% dos alunos são homens, o que isso quer dizer? Se a gente pegar de um total de 100 alunos, dentre aqueles 100, 30 serão homens, serão meninos, tá certo? Eu não estou dizendo aqui que sempre teremos um todo igual a 100. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Em uma escola, 30% são meninos. Gente, eu não estou dizendo que vai ter que existir 100 alunos fechadinho. Mas eu estou dizendo o quê? Que se daquele grupo de alunos que tem na escola eu conseguir fechar 100 ali, certeza, 30 serão meninos. Entendido? Pode ter mais do que 100, menos do que 100, não importa. Beleza? Galera, um exemplozinho aqui, ó. 25% é o mesmo que 25 sobre 100 ou 0,25, pessoal. Aqui escrito na forma de fração, aqui escrito na forma decimal. Ambos representam o quê? 25%. Beleza? Galera, como é que nós iremos calcular porcentagem? Vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes, tá certo? Eu trouxe aqui algumas representações de como a gente vai identificar que ali é um cálculo de porcentagem e o que é que a gente deve fazer. Vejam só, separei aqui para vocês algumas situações, pessoal. Se o texto, se o enunciado, se a questão vier falando x% de, x% do ou dos, x% da ou das, galera, tudo isso significa que você vai fazer isso aqui, ó. X sobre 100 vezes aquele valor. Mateus, como assim? Bora lá, galera. Se a questão fala x% de R$ 200, esse de vai virar o quê? Vezes. Tá certo? X sobre 100 vezes esse M está representando aqueles R$ 200. Uma outra situação, x% do número de homens ou dos homens, esse dos vai virar o quê, pessoal? O vezes, certo? X sobre 100 vezes o número de homens, tá certo?
X% a mesma coisa das mulheres, ou qualquer outra coisa que venha no feminino, tá certo? Me fugiu agora a memória, certo? X% da quantia que recebi, certo? Gente, isso também vai virar o que aqui? Um vezes. Lembrando que esse pontinho aí significa vezes, tá certo? Então o cálculo básico é esse. Falou em X% de, do, das, é vezes. X sobre 100 vezes o valor. Fechado? Bem, algumas porcentagens especiais que podem nos ajudar. Turma, calcular 1% de alguma coisa, vejam só, 1% de alguma coisa é 1 sobre 100. Galera, 1% de alguma coisa é a centésima parte de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Mateus, se meu salário é de R$100 e eu receber um aumento de 1%, gente, o que é a centésima parte de 100? É 1, certo? É só você pegar aquele valor e dividir por 100. Quando ele fala 1%, está falando em pegar aquele valor e dividir por 100. 10%. 10 por 100. E aqui a gente pode fazer o quê? Terminou em zero em cima, terminou em zero embaixo. 1/10. Galera, e o que é 1/10? Nada mais é do que a 10ª parte. Mateus, dê um exemplo. Bora lá. Se o meu salário for de R$100 e eu receber um aumento de 10%, de quanto vai ser esse meu aumento? Gente, 10% de R$100 é a 10ª parte de 100. É aquele 100 dividido por 10, que vai dar quanto? 10. Tá certo? Se fosse R$200 o meu salário, recebo um aumento de 10%. 10% de R$200. É só pegar aqueles 200 e dividir por 10. É o mesmo que cancelar um zerinho. Vai sobrar o quê? 20. Tá certo? Turma, esse aqui é show de bola. 50%, 50 sobre 100. A gente pode cancelar um zerinho aqui. Tá certo? E 5 sobre 10, bora lá no nosso assunto de frações, tá certo? A gente pode simplificar por 5. Galera, 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, o que significa calcular 50% de alguma coisa? Pessoal, 50% de alguma coisa é a metade. Está dizendo aqui, o que significa essa fração? 1/2. 1/2 é a metade do inteiro. Logo, calcular 50% é a metade. Tá certo? E o que é calcular a metade, pessoal? Dividir por 2. Certo? Gente, se 50% é a metade, 25% vai ser o quê? 25 sobre 100, dá para simplificar. Por quanto? Por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25, 4. Pessoal, logo a gente pode concluir o quê? Que 25% é a quarta parte de alguma coisa, tá certo? E o que significa a quarta parte de alguma coisa? É o mesmo que dividir por 4, tá certo? Lembra que 50% é a metade, 25% é o quê? É a metade dos 50%. Portanto, 25% é metade da metade. É você dividir por 2 duas vezes. E o que significa dividir por 2 duas vezes? Significa dividir uma vez só por 4. Entendido? Galera, e o 100%? 100%, 100 sobre 100. Cancelei, sobra o quê? 1 inteiro. Pessoal, 100% é o todo. 100% das pessoas foram aprovadas. Isso quer dizer que todo mundo foi aprovado. Tá certo? Quando falar 100%, a gente está falando do todo, do inteiro. Entendido, pessoal? Professor,
Mas e para que eu quero essas porcentagens especiais? Galera, vão te ajudar a fazer alguns cálculos mais rápido, tá certo? Você tendo essas porcentagens em mente, elas vão te ajudar a resolver questões de uma maneira mais rápida. Mas se você quiser fazer através das contas que a gente vai ficar desenvolvendo aqui agora, fiquem à vontade. Beleza? Gente, bora uma partezinha que muita gente gosta, que são as dicas. A galera fica feliz quando vê isso, certo? A primeira dica, pessoal, é cancele até 2 zeros. Pessoal, na porcentagem a gente pode cancelar até 2 zeros, certo? E lembra que o di, o do, o dos, o da, o das vira vezes. Quando for possível cancelar até 2 zeros, você vai fazer a sua conta de multiplicar. Perceba. 4% de 300. Cancele até 2 zeros. Cancelei. 4 vezes 3, 12. Mateus, e o símbolo de porcento? O símbolo de porcento vai embora no mesmo momento em que você cancelou os zeros. Tá certo? Foi embora. Letra B, 30% de 20. Você pode cancelar o zero de um e o zero do outro. Eu falei E, não é cancelar o zero de um com o zero do outro. Certo? Você pode cancelar. Não é porcentagem, aqui não tem 2 zerinhos, aqui não tem aquele 100 lá embaixo. Então você pode cancelar um zero do 30 e o zero do 20. Sobrou o quê? 3 vezes 2, 6. 30% de 20 reais, 6 reais. Entendido? Item C. 70% de 600. Galera, eu disse cancele até 2 zeros. Você não vai cancelar mais do que isso. Por quê? Porque aquele porcento, esse símbolo de porcento aqui, ele tem o 100 ali dentro. Ele vai colocar um 100 no denominador da nossa fração. Então, ele vai permitir com que eu cancele até 2 zeros. Por que eu estou dizendo isso? Porque 70 tem um zero, 600 tem 2 zerinhos. Você não vai poder cancelar os 3, não. Tá certo? Os 2. E aí você escolhe. Eu prefiro cancelar logo os 2 dos 600. E aí sobrou o quê? 70 vezes 6. Pessoal, 7 vezes 6, 42. Mas não é 7, é 70. Bem, é só colocar um zerinho aqui no final. Fechou? Simbora para mais dica. Essa daqui é show de bola. Talvez no começo seja um pouco bugante, mas não é. Veja só, galera. O que é que eu estou dizendo aqui, turma? X% de M é a mesma coisa que M% de X. Galera, isso aqui é muito útil quando a gente vai se deparar com aquelas porcentagens especiais. 1%, 10%, 50%, 5%. Se você, eu estou falando 5%, apesar de não ter colocado lá na lista, mas o que acontece? Se você conseguiu captar, se você conseguiu pegar os 10%, 5% é a metade daqueles 10%. Então é uma outra possibilidade que você tem para poder resolver. Mas bora voltar para aqui. O que significa X% de M%? Se é a mesma coisa que M% de X. Galera, se for conveniente, se você já tiver com o assunto, uma certa habilidade, veja essa técnica, olha. Aqui na letra A me diz o quê? 17% de 10. Pessoal, você pode inverter isso aí. Não vai ter problema nenhum. Isso aqui é a mesma coisa que 10% de, o D vira vezes 17. E vocês se lembram o que é 10%? 10% nada mais é do que a 10ª parte de alguma coisa. 10% nada mais é do que aquele valor, aquela coisa, dividido por 10. A gente viu isso lá em cima. 10% de 17, portanto, é a mesma coisa que 17 dividido por 10. É a 10ª parte, que vai dar quanto isso aqui? 1,7.
Eita, Matheus, você fez coisa demais aí. Beleza, eu volto. Primeiro, galera, o que é que eu fiz? Eu fiz valer essa dica aqui. Eu posso inverter 10% de 17. Ó, 10%. Não, calma. 10% de 17. Bora fazer mais devagar. 10% de 17. O que é que eu posso fazer aqui nessa fração? Terminou em zero em cima e embaixo. Pode cancelar. O que é que sobrou, turma, aqui? 17 sobre 10. Por quê? Porque esse 1 está multiplicando 17, vai virar 17, certo? E aqui não é 17, é um 10. E aqui embaixo, o 10 sobrou 10, ó, tá aqui. 17 sobre 10 é a mesma coisa que 17 dividido por 10. E dividir por 10, pessoal, é fácil. É só você voltar a vírgula a uma casa. Ah, Matheus, onde é que está a vírgula do 17, meu irmão? Que eu não estou vendo. Gente, se não aparece, a vírgula está aqui, ó. E quando eu divido por 10, ela volta a uma casa e vai parar ali. 1,7. Fechado? Simbora, pessoal. Letra B. 28% de 50. Galera, olha que fácil. Se você usar a dica, inverta. Por quê, Matheus? Porque é mais fácil você calcular 50% de alguma coisa do que 28%. Se a dica te permite fazer isso, se a dica te mostrou isso, fique à vontade. Eu vou usar esse exemplo B aqui para lhe mostrar isso. Perceba, viu? Vamos usar a dica primeiro. Isso é a mesma coisa que 50% de... Eu já estou tirando o D, estou colocando multiplicação de 28. 50% de 28, minha gente, não precisa fazer conta não, viu? A gente já viu, ó, que 50% não é a metade, mas eu vou fazer para a gente treinar, tá certo? 50% acabou em zero, acabou em zero. O 5 e o 10 dá para a gente simplificar por 5, tá certo? Simplificar o 5 e o 10 dá por 5, vai dar quanto ali? 1 meio vezes 28. Aquela fração 5 sobre 10 virou 1 sobre 2, pois eu simplifiquei por 5, tá certo? Virou 1 meio. Turma, e esse 28 aqui em cima e o 2 aqui embaixo dá para dividir, dá para cancelar. Quanto é que vai dar? 14. Gente, lembre-se que tudo isso aqui poderia ter sido evitado. Como assim, Matheus? Gente, por que eu poderia evitar isso aqui, ó? Porque lembre-se, 50% não é a metade de alguma coisa? A metade de 28 quanto é? 14. Entendido? Certo? Então você poderia ter evitado essa conta aí que eu rabisquei de azul ali no meio. Já poderia ter ido direto para o resultado. 50% de 28 quanto é? 14. Galera, item C. Pessoal, lembrando que aqui são apenas dicas ainda, tá certo? 135% de 10. Galera, calcular 135% de 10 reais é chatinho. Bora usar a dica. O que é que eu posso fazer na dica? Inverta 10% de 135. Galera, e o 10%? Conseguem fazer mais rápido? E o 10% é a 10ª parte. É você dividir por 10. E o que significa dividir aquele 135 por 10? Significa você pegar a vírgula que está aqui no final e mover ela para a esquerda uma casa. 135 vai virar 13,5. Fechou? Item D. Olhe que dificuldade calcular 130% de 25. Gente, enxerga que aquele 25 pode ser transformado em quê?
inverta. 25% de 130. Ei, e 25% é um número bom. Calcular 25% de alguma coisa é bom, viu? Lembra dos 50% que é a metade? 25% nada mais é do que metade da metade. Gente, quanto é a metade de 130? 65. A metade de novo. Quanto é a metade de 65? Se não soubesse fazer de cabeça, não tem problema. Vai na humildade, ó. 65 dividido por 2, vai um 3. 6, 3 vezes 2, 6. Para 6, resta 0. Abaixei o 5. Certo? Vai por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Não dá para dividir. Vírgula, vem um zerinho para cá, virou um 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, resta 0. Então, quanto é a metade de 65? 32,5. Quanto é 25% de 135, de 130? 32,5. Vocês se lembram que 25% nada mais é do que a quarta parte? O que é que nós fizemos? Dividir por 2 duas vezes. Isso é o mesmo que dividir por 4 uma vez só. Aí fica a seu critério. Beleza? Gente, espero que tenham gostado dessas dicas, viu? Vamos ver se elas vão ser úteis para a gente começar a resolver nossos exemplos aqui. Simbora, é o primeiro deles. Determine o valor de cada prestação na compra de um computador cujo preço à vista é de 1.200 e que sofre um acréscimo de 12% na compra a prazo em 5 prestações iguais. Pessoal, lembrando que a questão está pedindo o quê? O valor de cada prestação. Então tem que lembrar dessas 5 prestações aqui que a questão falou. Tá certo? Turma, o que acontece? O computador custa 1.200. Comprando à vista, ou seja, pagando na hora, ele vai custar 1.200. Mas se comprar a prazo, a prestação, certo? Parcelado, ele terá um acréscimo de 12%. Gente, a gente pode fazer isso de duas maneiras, tá certo? Vejam só, separar aqui. A primeira maneira, a gente pode encontrar esse aumento, tá certo? O aumento foi de quanto? De 12% em cima daqueles 1.200, né? Bora lá. Gente, o que significa calcular 12% de 1.200? 12 sobre 100 vezes 1.200. Pessoal, acabou com zero em cima, acabou com zero embaixo, cancela. 1, 2, 1, 2. Ou seja, me livrei daquele 100, tá certo? Sobrou apenas o quê? 12 vezes 12. E quanto é 12 vezes 12? 144 reais. Pessoal, isso aqui é o aumento. Tá certo? Pela pessoa ter comprado, pelo fato da pessoa ter comprado parcelado, o computador vai custar R$ 144 reais a mais. Bem, lembra que a questão está te pedindo o valor de cada prestação? Vamos descobrir quanto vai custar o computador depois desse aumento. O que é que a gente vai ter que fazer? Ele custa 1.200 mais o aumento de 144, que corresponde a 12%. Ele vai custar R$ 1.344. Pessoal, a questão está pedindo o valor de cada prestação. O que a gente vai ter que fazer para calcular o valor de cada prestação?
Lembra que esse computador foi dividido em 5 prestações iguais. Dividido em 5 prestações iguais. O que é que nós vamos fazer agora? 1.344 dividido por 5, galera. Simbora. Abaixei o 13, vai por 2, tá certo? 5 vezes 2, 10. 13 menos 10, 3. Abaixei o 4, vai por 6. 6 vezes 5, 30. 34 menos 30, sobra 4. Abaixei o outro 4, vai por 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 4. Gente, 4 dividido por 5 não dá. Vírgula. Vírgula, aí vem um zerinho para cá, vai dar 40. Vai por quanto? Por 8 de novo. 8 vezes 5, 40. Menos 40, resto zero. Pessoal, quanto é o valor de cada prestação? Aqui, ó. Cada prestação vai ser no valor de R$ 268,80. Beleza, turma? Bem, mas lembra que eu falei para vocês que ia mostrar de duas maneiras diferentes? Vamos lá. Qual vai ser a outra maneira? Me acompanha, ó. A segunda maneira da gente responder essa questão vai nos permitir encontrar o valor final desse computador. A gente não vai precisar ir para aqueles R$ 144, que é o valor do aumento. Certo? Como é isso, Matheus? Gente, bora pensar aqui. O computador comprado a prazo não vai sofrer um aumento de 12%. Outra coisa, o computador, o valor inicial dele não é o 100%. Comprando a prazo, ele terá um aumento, vai ser somado. Quantos por cento vai ser somado àquele valor inicial? 12%. Turma, 100% mais 12% é o mesmo que 112%. 112% é o mesmo que 112 sobre 100. E 112 sobre 100 é 112 dividido por 100. E aí, dividir por 100, basta você voltar a vírgula duas casas. Tá certo? 112, a vírgula dele está aqui, ó. Dividido por 100, volta duas casas. Uma, duas. Olha onde ela vai parar. Aqui, ó. 1,12. Pessoal, mas bora entender uma coisa. Você não é obrigado a fazer todo esse processo aqui. Você não é obrigado. Vou dar um exemplo. Se eu tiver um aumento de 8% do meu salário, qual vai ser o meu novo salário? Basta você multiplicar por 1,8. Mateus, por que por 1,8? Esse 1 é o meu salário antes, que era o 100%. E esse 8 aí são os 8% que está chegando agora, que é o meu aumento. No caso dessa questão aqui, não está aumentando 12%? Olha ele aqui, pessoal, ó, os 12%, olha. Tá certo? Quando é para acrescentar, quando é aumento, você vai somar a 1. Quando for para descontar, quando for para subtrair, você vai fazer 1 menos esse valor percentual aí. Tá certo, turma? Detalhe, o valor percentual sempre na forma decimal. Tá certo? Lembre-se, 12% na forma decimal. 12%, deixa eu arrumar um cantinho aqui. Assim não. 12% é o mesmo que 0,12. Somado a 1. 1,12. Tá certo? Bora fazer o seguinte. Para ficar melhor, deixa eu colocar aqui, ó. Um acréscimo de 12%. Esses 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100, por sua vez é 0,12. Gente,
Se a questão pedisse só o valor do aumento, bastava você multiplicar por 0,12. Ou fazer devagar, 12% de 1.200, que nem a gente fez antes. Mas a questão não pediu o valor do aumento, pediu o valor do computador, para depois dividirmos em 5 parcelas iguais. Então, o que é que eu fiz? Calculei o valor do aumento, pelo menos na primeira maneira ali, viu? Calculei o valor do aumento, depois somei aos 1.200, aí sim dividi por 5. Aqui na segunda maneira, galera, a gente multiplicando por isso aqui, ó, já vai cair no valor cheio. Gente, por quê? Porque isso aí é o chamado fator de correção, fator acumulativo. Gente, bora lá. Quanto custa o computador? 1.200. Se eu multiplicar por 1,12, tenho certeza de que vai dar aqueles mesmos 1.344 reais. E aí depois é só fazer o quê? Dividir por 5, que a gente já bem sabe. Quanto é que deu aqui? 268,8. Então, da mesma maneira, pessoal, cada prestação vai custar quanto? R$ 268,80. Beleza, turma? Duas maneiras diferentes de resolver a questão. Vocês que vão escolher a que mais vai agradar a vocês. Fechou? Bora ver outro exemplo aqui, ó. Determine o valor total pago por um financiamento. Determine o valor total por um financiamento e a porcentagem de aumento sobre o valor inicial de R$ 4.800 quando pago em 12 parcelas de R$ 490 reais. Pessoal, o que é que eu estou dizendo aqui? Vê só. Um produto está custando quanto? 4.800, certo? Ele está sendo pago em 12 parcelas de R$ 490 reais. A questão já está dizendo que teve um aumento, certo? Vamos descobrir quanto é que se pagou nesse produto ao final dessas 12 parcelas. Gente, foram 12 parcelas de 490. O que é que a gente tem que fazer aqui? Foi 490 pago quantas vezes? 12 vezes, pessoal. 490 vezes 12. Bora fazer aqui, na humildade. Eu vou fazer 49 vezes 12, viu? 49 vezes 12. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. 8. 9 mais 9, 18. Vai a 1. 1 mais 4, 5. Gente, mas lembra que não era 49, era 490. Basta colocar um zerinho aqui. Quanto é que ficou custando esse financiamento no final? R$ 5.880. Gente, aqui está a primeira resposta da nossa questão. O que é isso aqui? O valor total pago. Lembra que a questão está pedindo ele aqui, ó. Então, essa pessoa, ao término das 12 parcelas de R$ 490 reais, pagou 5.880. Pessoal, a questão está perguntando outra coisa. A porcentagem de aumento. Gente, vamos descobrir qual foi esse aumento. Bora lá. Quanto é que ele pagou no final? 5.880. Quanto era para ter pago? 4.800. Bem, o que foi essa diferença, pessoal? Juros. Tá certo? Próxima aula. Gente, bora lá. 0 menos 0. 8 menos 0, 8. 8 menos 8, 0. 5 menos 4, 1. Pessoal, 1.080 pagou-se a mais. Esse é o aumento. Ah, Matheus, ele quer o aumento? Não.
Ele quer a porcentagem de aumento. E aí agora, o que a gente vai ter que fazer para descobrir essa porcentagem de aumento? Pessoal, bora fazer uma regra de 3, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Lá vai, ó. Aqueles 4.800, valor inicial do financiamento, corresponde a quantos por cento? 100%. O aumento 1.080 corresponde a X. Regrinha de 3, tá certo? Aqui, gente, vai ser uma regra de 3 direta. Vamos resolver multiplicando como? Cruzado. Comece por onde tem o X. 4.800 vezes X, 4.800X, é igual a 1.080 vezes 100. Pessoal, 4.800 está multiplicando o X. Se ele vier para o outro lado, ele vai vir dividindo. X é igual a 1.080 vezes 100 dividido por 4.800. Mateus, por que você não multiplicou aquele 1.080 pelo 100? Gente, olha o que eu estava enxergando aqui, ó. 2 zerinhos aqui em cima, 2 zerinhos aqui embaixo. Virou o quê, turma? 1.080 dividido por 48. Bora fazer? 1.080 dividido por 48. Gente, não dá para baixar só 1. Junta com o 0, vira 10, não dá. Junta com o 8, vira 108. Vai por quanto aqui? Por 2. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 108 menos 96. 8 menos 6, 2. 10 menos 9, 1. Abaixei o 0, ficou 120. Pessoal, por 3 vai passar. Então, vai ser por 2 novamente. Que eu já sei que vai dar 96. 10 menos 6, 4. Aqui não é mais 2. Precisou dar 1 emprestado. Ficou 11. Menos 9 vai dar 2. Certo? 24 dividido por 48 não dá para dividir. Como não tem mais ninguém para baixar aqui, vem uma vírgula e aí eu tenho o direito de botar um zerinho aqui. 240 dividido por 48, 5. Por quê? 5 vezes 8, 40, vai a 2. 5 vezes 4, 20, mais 2. 22. Espera aí, teve alguma coisa errada aqui. 10 menos 6. Ou não. 8 vezes 5, 40, vai a 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Agora sim. Fechou a conta. 22,5 o quê? Por cento. Porque lembra que aqui a gente estava calculando? Era o valor, o percentual do aumento. Tá certo, gente? Então, esse daqui, isso aqui é a outra resposta. Isso aqui, pessoal, é a porcentagem de quê? Do aumento. É o quanto corresponde àqueles 1.080 lá que pagou-se a mais nesse financiamento. Beleza? Vamos lá, simbora. Tem mais, viu? Tem mais aqui, ó, terceira chegando. De um grupo de 1.024 pessoas, 256 estavam com gripe em um determinado dia. Qual é a porcentagem de pessoas que estavam com gripe nesse dia? Bora lá, gente. Turma, regra de 3. Regra de 3 de novo. Simbora, olha. Quem era o todo? Aqueles 1.024. Gente, se isso era o todo, isso aqui é o 100%. Tá certo? E aquelas 256 pessoas que estavam com gripe? 256 corresponde a X%. Pessoal, perceba que nessas regras de 3 que eu estou montando, eu não estou colocando o nome das grandezas. Por quê? Porque de um lado vem o número de pessoas e do outro a porcentagem.
De um lado vem os valores, do outro vem a porcentagem. Sempre assim. Tá certo? Gente, nesses casos também as regras de 3 vão ser sempre diretamente proporcionais. Ou seja, vamos multiplicar como? Cruzando. Comece por onde tem o x, pessoal. 1024 vezes x é igual a 256 vezes 100. Perceba que do lado esquerdo não tem zerinho para cancelar, então eu vou acabar multiplicando mesmo. X é igual a 256 vezes 100, é só acrescentar dois zerinhos, dividido por 1024. 25.600, melhor dizendo, dividido por 1024. Bora lá, aqui na humildade. 25.600 dividido por 1024. Bora lá, galera. Vou ter que abaixar até onde? Até aqui, ó. 2.560. Por 2, 1024 vezes 2, o dobro disso, vai dar 2.048. Subtraindo aqui, 10 menos 8, 2, era 6, mas deu emprestado. Ficou 5, menos 4, 1. 5 menos 0, 5. E 2 menos 2, 0. 512 abaixou o 0, ficou 5.120. E vai por 5. Bora ver. 5 vezes 4, 20, vai a 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai a 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E 5 vezes 1, 5. Diminuindo aqui, 0, 0, 0 e 0. Quanto deu isso aqui, galera? 25 o quê? Por cento. Certo? Gente, se você tivesse ligado aí, você ia perceber que 256 é a quarta parte de 1024. 256 nada mais é do que 1024 dividido por 4. E aí, gente, o que é a porcentagem quando a gente calcula a quarta parte? 25%. Então, essas dicas são muito importantes se você quiser ganhar tempo na sua prova do concurso. Beleza, gente? Ah, professor, mas eu não me atentei para isso. Então, faz a conta normal. Mas, se você tiver atento, 256, 1024... Não, melhor dizendo. Eu abri um parênteses aqui. 1024 dividido por 4 dá 256, ó. Certo? Ou seja, 256 é a quarta parte de 1024. E o que é a quarta parte na forma de porcentagem? 25%. Fica a dica. Beleza, turma? Simbora, tem mais, viu? Ó. Quarta questão. Em uma loja, os vendedores recebem um salário fixo de R$ 1.500, acrescido de uma comissão de 7%. Olha, gente, acrescido para somar, certo? É um aumento de quanto? 7% referente ao total do que venderam. Qual será o valor recebido por um funcionário que vendeu R$ 9.000 em um mês? Pessoal, aqui a gente não vai poder fazer por aquele fator acumulativo, por aquele fator de correção. Por quê? Porque os 7% aqui vão estar sendo incididos em cima daquilo que o vendedor vendeu, que é o quê? Os 9.000, tá certo? Então, bora calcular aqui o quê? 7% de 9.000. Isso aqui vai virar o quê? 7 sobre 100 vezes 9.000. Terminou com 0 em cima e embaixo, 2 zerinhos de cima, anula 2 zerinhos de baixo, ficou 7 vezes 90. Pessoal, 7 vezes 90, 7 vezes 9, 63. Mas não é 9, é 90, então bota o zerinho aqui. Gente, o que é isso? O que é isso aqui? É a comissão dele. É o que ele vai receber como aumento.
Tá certo, turma? Ali ainda não é a resposta, certo? Bem, e quanto é que vai ser o salário final dele? Você se lembra que ele recebe 1.500 fixo. Quanto é que ele vai receber de comissão? 630. Basta a gente somar aqui agora. 0, 0 mais 3, 3. 5 mais 6, 11. Fica 1. Sobe 1 mais 1, 2. Quanto é que ele vai receber? 2.130. Alternativa C de casa. Beleza, pessoal? Gente, um comentário aqui nessa questão. Você poderia evitar fazer essa conta. Como? Perceba. Vou abrir um parênteses aqui. Eu adoro abrir parênteses, né? Sai daí, bicho feio. Vê só. 7% de 9.000. Gente, se você tiver em mente, lembra daquele 1%? 1% não é a centésima parte. 1% não é o valor dividido por 100. Quanto é 1%? Fazer assim não, fazer assim direto. 1% de 9.000. Gente, 1% de 9.000 é o 9.000 dividido por 100. Dividir por 100, basta cortar 2 zerinhos. Vai dar quanto isso? R$90. Bem, gente, se 1% é R$90, 7%, portanto, vai ser o quê? Vai ser aquele 1%, quantas vezes? 7 vezes, que vai dar quanto? 630. Olha ali, ó. Estão vendo? Dessa forma, a gente evitaria fazer essa conta. Mas, para isso, você tem que estar ciente daquelas dicas lá do começo da nossa aula. Beleza, pessoal? Isso aqui eu mostrei uma outra maneira da gente chegar nesse aumento, nesse 7% de 630. Tá certo, turma? Perdão, no 7% do 9.000. Aqui eu fiz usando a porcentagem mesmo, 7% de 9.000, o D vira vezes. E aqui eu fiz usando 1%. Fechado? Vamos lá, turma. Tem mais, viu? Quinta. Jairo foi a uma loja de eletrodomésticos que estava em liquidação de carnaval, com o quê? 35% de desconto. Gente, desconto é retirar. Descontar significa subtrair, diminuir, viu? Pense nisso. Nas compras à vista, Jairo decidiu comprar uma televisão que custava, sem o desconto, 1.600. Sabendo que Jairo efetuou a compra à vista, ou seja, ele conseguiu o desconto, qual foi o valor de desconto que ele obteve? Galera, bora fazer de duas maneiras essa questão, sim ou não? O que é que vocês querem? Ah, não, peraí. Não, desculpa. A questão só está te pedindo o desconto. Depois eu explico o que é que eu pensei aqui. A questão só está te pedindo o desconto. Gente, o desconto, dessa forma, vai ser o quê? Os 35% de 1.600, que é o valor do aparelho. 35% de, vira vezes, 1.600. Gente, acabou com um zerinho em cima, 2 zerinhos em cima, cancela, 2 zerinhos de baixo, sobrou o quê? 35 vezes 16, 35 vezes 16, que vai dar 560 reais. Alternativa A, que é o desconto, pessoal. Ele te pediu apenas o desconto. Gente, o que é que eu pensei no começo dessa questão? Me veio na cabeça aqui, que a questão estava me pedindo quanto é que Jairo pagou por essa televisão. Mas não, que é apenas o desconto. A questão já está encerrada. Mas, Mateus, se ele te pedisse quanto Jairo pagou pelo aparelho, bastava fazer o quê?
os 1.600 menos 560. Tá certo? Entendido isso, gente? Os 1.600, que é quanto custa a vista, ou custa o aparelho, comprando à vista, certo? Ele ganhou um desconto de 35%. A gente calcula aqui os 35%, vai dar 560, e subtrai 1.600 menos 560. Gente, qual seria outra maneira de a gente fazer isso aí? A gente já poderia ir direto para esse valor. Como? Indo para o fator de correção. Nesse caso, pessoal, o fator de correção seria o quê? Os 100% menos os 35%. Tá certo? Fazendo a continha aqui, ó, 100% menos 35, 10 menos 5, 5, 9 menos 3, 6. Vai dar quanto? 65%, que é o mesmo que 0,65. Pessoal, o que é esse 0,65? Caso a questão te perguntasse quanto ele pagou pelo aparelho, bastava você pegar os 1.600 e multiplicar por 0,65. Lembra que a gente resolveu uma questão que teve um aumento de 12% e a gente multiplicou por 1,12? Eu aumentei. Aqui é desconto. Eu retirei. Tá certo? Mas não é o caso dessa questão, pois ela está te pedindo apenas o valor do desconto e não o do aparelho no final. Já está respondido. Fechado? Bora lá, tem mais. Sexta. Em um concurso público, duas amigas, Yara e Rosa, fizeram a mesma prova para o mesmo cargo. Yara acertou 60% da prova e Rosa acertou 3/5 da prova. Analisando os resultados, assinale a alternativa correta. Aí vem um comparativo entre elas duas. Gente, bora anotar aqui. Yara acertou 60% da prova, enquanto Rosa acertou 3/5 da prova. Pessoal, bora trabalhar em cima de Yara, que está na forma de porcentagem, certo? Teoricamente é mais fácil. O que é esse 60%? Gente, vamos tirar da forma de porcentagem. Nada mais é do que 60 sobre 100. Ei, acabou com zerinho em cima, acabou com zerinho embaixo. Faz o quê? Cancela. 6 sobre 10, pessoal, podem ser simplificados aqui, podem ser divididos por quanto? Por 2. Ambos são pares, dividindo por 2, vai dar o quê, turma? 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. Opa, o que aconteceu aqui? 60% é a mesma coisa que 3/5. E 3/5 também foi a quantidade de acertos de Rosa. Logo, as duas fizeram a mesma quantidade de questões. Tá certo? Beleza, turma? Bora lá. Mais uma. Tá aqui na tela. Em uma determinada cidade, 78% da população é de adultos. Anotando aqui. 78% adultos. 62% crianças. 68% das crianças são meninas. Qual é o percentual de meninos que tem nessa cidade em relação ao total da população? Gente, em relação ao total da população, a gente vai fazer o seguinte. Bora aqui. 78% da população, então eu preciso disso aí. Pois a questão está perguntando o quê? Em relação ao total da população. Galera, 78% da população são adultos. Só que ele quer saber meninos, ou seja, crianças do sexo masculino. O que a gente vai ter que fazer aqui? Do total da população, quem é o 100%, nós vamos tirar os adultos. 78%, vamos diminuir. 10 menos 8, 2. Era 10, deu emprestado, ficou 9, menos 7, 2.
Gente, o que é isso aqui? É o percentual de crianças. Opa. É o percentual de crianças. Então, naquela cidade, qual é a porcentagem de crianças? 22%. Aí o que é que a questão falou depois? 62% das crianças são meninas. E a questão quer saber o quê? Meninos. Gente, 62% das crianças. Nós não já encontramos o percentual de crianças dessa cidade? Não deu 22%? Então vamos fazer o seguinte. Se do total de crianças, que é o total de crianças na forma de porcentagem? 100%. Se do total de crianças nós retirarmos as meninas, se dos 100% das crianças retirarmos as meninas, vão sobrar os meninos. Bora lá, diminuir. 10 menos 2, 8. Era 10, mas deu emprestado, ficou 9. 9 menos 8, 3. Pessoal, vamos entender uma coisa. Aqui, esses 38% é o percentual de meninos entre as crianças. E a questão está pedindo o quê? Qual o percentual de meninos em relação ao total da população? Bem, 38% de meninos que a gente encontrou aqui é com relação às crianças, certo? Mas e com relação à população total? Ora, as crianças correspondem a 22%. Desses 22%, 38% são meninos. Então, em relação à população total, o que é que a gente tem que fazer aqui? 38% de 22%. Gente, porcentagem de porcentagem. Tá certo? Como é que eu vou resolver isso? Você vai escolher um desses dois para tirar a porcentagem. O outro fica. Eu prefiro tirar do primeiro logo. Matheus, mas por que você escreveu 38% de 22%? Poderia ser o contrário? Poderia, pessoal. 22% e 38%. Não faz diferença. Tá certo? Mas aqui, eu vou escolher o 38 para tirar o símbolo de porcento. 38%, 38 sobre 100. O de vira vezes 22, o quê? Porcento. Um deles você vai deixar com o símbolo de porcentagem. Por quê, pessoal? Porcentagem de porcentagem é porcentagem. Tá certo? Bem, o que é que sobrou aqui? 38 vezes 22 vai dar, bora fazer aqui. 38 vezes 22. 8 vezes 2, 16, vai a 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 8 vezes 2, 16, vai a 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 6, 7 mais 6, 13, vai a 1. 1 mais 7, 8. Certo? 836 sobre 100. Mas lembra que o 22 está com o símbolo de porcento ainda? Então mantenha. E o que significa 836% dividido por 100? É só voltar a vírgula duas casas. 836, volta a vírgula duas casas. Uma, duas. Quanto é que vai dar isso? 8,36% é o percentual de meninos em relação ao total da população. A alternativa é de que é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Certo? Funcionário público. Beleza, turma? Bora lá. A última da nossa aula de hoje, galera. Oitava. Reginaldo gasta R$ 90 por semana em combustível. Após uma revisão em seu veículo, o gasto baixou para R$ 60. Determine o percentual aproximado de economia que Reginaldo obteve após a revisão. Pessoal, o percentual de economia. Gente, quanto é que Reginaldo está economizando depois que ele fez essa revisão? Bem, antes ele gastava R$ 90,
agora está gastando 60. A diferença, pessoal, 90 menos 60, corresponde a essa economia que ele está fazendo. Certo? Bem, é com relação a esses 30 reais aí de economia que ele está fazendo por semana que a questão está te perguntando. Bora lá. E o que é que eu tenho que fazer? Regra de 3. Vai pedir porcentagem, gente? Muitas vezes é por regra de 3. Como, Matheus? Bora lá. Gente, lembra que era isso aqui? 90 reais era o valor inicial, era o todo. Isso corresponde a quanto? 100%. A economia de 30 reais corresponde a X%. Gente, regra de 3 direta, multiplica cruzado, ó. Simbora. Comece por onde tem o X. 90 vezes X é igual a 30 vezes 100. Aquele 90 vem para cá dividindo. 30 vezes 100 é só acrescentar 2 zerinhos ao 30. E o 90 vem para cá dividindo. Terminou em 0 em cima e embaixo. Certo? Cancelei. Sobrou o quê? 300 dividido por 9. Bora dividir aqui. 300 dividido por 9. 30. Vai por 3. 9 vezes 3, 27. Diminuindo aqui. Resto 3. Abaixei o 0. 30 de novo. Por 3. 9 vezes 3, 27. Diminuindo aqui. Resto 3. Vírgula. Vem o zerinho para cá. Por 3 de novo. 27. Resto 3. Pessoal, estão percebendo que isso aqui não vai ter fim? Isso aqui se chama dízima periódica. Tá certo? Valor, uma divisão que continua infinitamente, com repetição. Bem, gente, então, a economia vai ser de aproximadamente 33,3%. Qual é a alternativa? B de bola. Beleza, galera? Turma, essa foi a nossa aula sobre porcentagem. Aula importantíssima para você que está disputando aí concurso das prefeituras municipais de Barrocas e de Aquidabã, Sergipe. Barrocas na Bahia, meu beijão. Galera da Aquidabã e demais cidades vizinhas aí, meu beijão também. Turma, espero que estejam gostando. Me segue, me procura no WhatsApp, tá certo? Tem grupo do WhatsApp aberto para estudar para esses 2 concursos. Viu, turma? Pode chamar. Bons estudos para vocês. Tudo de bom. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.